E quando a gente trata da questão que envolve, né, uma demanda contratual de plano de saúde, a gente sabe que, em geral, nós, né, usuários, estamos numa posição de muita fragilidade na relação. A gente não tem tantas opções de escolha, a gente está muito preso a determinadas regras que são colocadas pelos planos. Daí a maior importância de uma análise jurídica, né, num diálogo das fontes, como a gente vai ver, para ter bases para enfrentar os problemas quando eles existirem. Eu me lembro que a Débora me fez, né, uma pergunta já inicial da questão de quais são as técnicas, né, que a gente pode usar nessa questão. E é uma pergunta que não é de fácil resposta, porque quando a gente trata da questão que envolve plano de saúde, num primeiro momento a gente tem que entender que cada caso tem as suas especiais características. Do tempo em que o contrato foi feito, eventualmente quais são os problemas de saúde, né, constatados, quais são as linhas terapêuticas que foram determinadas. Então, acho que num primeiro momento, o mais importante é você não assumir uma obrigação em processos dessa natureza sem ter uma primeira base teórica segura. Sem você, né, não aconselharia nenhum profissional a se aventurar em demandas dessa natureza sem um prévio conhecimento. Porque, de um outro lado, a gente vai ter grandes sociedades empresariais, grandes conglomerados, né, muitas vezes com representação internacional, que têm grandes escritórios de advocacia, que têm jurídicos, que têm conhecimento. Então, é um tipo de briga que é muito complexa, porque o conhecimento é muito especializado, com várias fontes, como a gente vai ver. Então, acho que num primeiro momento básico é você ter segurança para atuar numa ação, ou você buscar um parceiro que possa ter já alguma experiência na área. Num segundo momento, Débora, acho que é muito importante, né, Gustavo, a gente ter em mente que o direito, muito embora seja por muita gente uma análise mais o foco técnico do juridiquês, ele é uma ciência que conversa com todas as outras áreas. Então, o advogado que atua nessa área, ele tem que ter certo conhecimento de medicina, um conhecimento, né, do direito médico, para que o advogado também precisa sempre, e estimulo isso, é um conselho que eu dou, porque aplico isso, aprendi na minha experiência, que o advogado sempre dialogue com os médicos. Então é importante que o médico possa ter algum contato direto, através do cliente, com o médico, para que o médico possa colaborar com as informações técnicas que são essenciais naquele caso concreto, porque a gente pode, enquanto advogado, ter os fundamentos jurídicos da discussão, a base constitucional, a base contratual, as resoluções da ANS, os entendimentos dos tribunais. Mas é o médico, enquanto senhor da terapia, aquele que vai determinar a melhor forma de tratamento, que pode, em conjunto com o advogado, elaborar as estratégias da ação, para você saber, né, que o médico possa fornecer elementos para o advogado construir a narrativa dos fatos, que o médico possa dizer numa linguagem que seja compreensível para o advogado e o médico qual foi a evolução do tratamento, qual é a real necessidade do medicamento ou da terapia indicada, quais são os riscos de não serem utilizados, porque esse documento médico é um dos principais pontos dessa discussão jurídica, porque o médico é como se fosse o perito, né, o expert, que tem um conhecimento além de nós advogados em geral e dos juízes, para poder indicar, à luz do caso concreto, o melhor caminho que possa buscar uma cura ou uma diminuição do sofrimento. Então, os advogados, eles devem, entendo, se aproximarem dos médicos, para, obviamente, dentro de uma questão ética, porque o advogado explique o que ele precisa do médico para poder chegar ao resultado judicial. Então, os médicos são grandes aliados dos seus pacientes e dos advogados, porque na medida em que o médico tem confiança com o trabalho de determinado advogado, ele pode indicar esse advogado em situações onde possa existir eventual recusa questionável à luz do direito com esses argumentos. Então, uma primeira técnica, se é que a gente pode chamar assim, uma dica sempre tem um bom diálogo com o médico do paciente, a equipe médica, para que em conjunto vocês consigam tirar as dúvidas sobre o tratamento, saber quais são os riscos da não continuidade, não realização, quais são os documentos que o advogado às vezes entende que possam ilustrar aquele pedido. E aí, diante dessa parceria, ou pelo menos o médico entender, né, que ele pode subsidiar o trabalho do advogado, esses documentos vão ser muito importantes nas discussões que a gente vai ver aqui para frente, somados, obviamente, às teses jurídicas, né? Porque não é uma discussão
que envolva somente bases legais. Cada caso é um caso, a gente pode ter uma situação que o plano de saúde tenha outros métodos terapêuticos que possam trazer um resultado eficaz. A gente tem hoje em dia, no próprio Poder Judiciário, os núcleos, né, que tem apoio médico de especialistas que vão verificar os pedidos formulados pelos advogados, que refletem a indicação médica, tudo para que a gente tenha um equilíbrio, não tenha uma má utilização de recursos e tenha, obviamente, né, a proteção da saúde da vida preservada, que acho que é o mais importante para todos nós que atuamos nesse setor.